Eu, Cláudia de Araújo, inicio o programa Ponto de Conexão. E vocês que nos acompanham através da Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. E hoje conversarei com Rogério, da cidade de Jaú, ele que é escritor, e eu tive a honra de conhecê-lo na Bienal. Trocamos rapidamente algumas palavras e hoje estamos aqui para uma conversa. Prazer falar com você, Rogério. Muito Seja obrigado, o bem-vindo. prazer é meu. Muito obrigado, viu, pelo carinho aí, pela oportunidade. Agora, para nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você dissesse quem é Rogério. Bom, eu sou aqui morador da cidade de Jaú, interior do estado de São Paulo, e eu tenho desde da minha infância aí uma tendência a gostar de escrever desde os meus 13, 14 anos, mas aí o Rogério, Nilson Rogério, cresceu na década aí de 80, 90, tive minha adolescência assim com contato com bastante cultura musical da época, o rock brasileiro, e fui crescendo com essas tendências da época. Continuei minha vida normalmente, estudei, lecionei, fiz faculdade me formei em ciências contábeis, né? Nada a ver com, com letras. Mas assim, a poesia, desde lá de trás, ela veio comigo, ela veio, eu sempre escrevia algumas coisas, poesias, e guardava ali na minha pastinha, ia guardando, e sempre fui assim, um observador atento aí nas estrelas, né, sempre, talvez a inspiração veio das estrelas, né, e também sempre antenado com a cultura, com as músicas, e também acredito que isso daí teve uma certa influência no que eu escrevo. E o Nilson Rogério foi crescendo, foi assim como a minha poesia também foi amadurecendo com a vida no decorrer das décadas, por muitas crises políticas, e cresci numa família religiosa, meus pais sempre muito religiosos, e também nós somos em 5 irmãos. Então, o Nilson Rogério cresceu numa atmosfera de uma educação familiar exemplar e estudei na escola pública, desde o pré até o terceiro colegial, estudei escola pública. E nesse ínterim, na faculdade que eu estava fazendo, eu comecei a visitar mais a biblioteca. Como eu estava fazendo trabalho na faculdade e visitando bastante a biblioteca, eu comecei a ter mais contatos com os livros de poesia, com Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Mário Quintana, e fui ali me aprofundando, enquanto os meus amigos estavam ali na auditoria, na contabilidade, e eu estava terminei, na verdade, eu me formei em ciências contábeis, mas assim, paralelamente a esse trabalho, a essa faculdade, eu fui me aprofundando mais na parte de poesias, no que eu escrevo, e fui guardando ali na minha pastinha, e naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, WhatsApp. Então eu participei, assim, eu acho que quando nós temos algo que fazemos com amor e aquilo que você gosta, quando você começa a perceber que também as outras pessoas gostam do que você faz, eu percebi isso. Quando eu estava escrevendo, eu mostrava para um colega da biblioteca, ele falava: caramba, meu, pera lá, como assim? Você está fazendo ciências contábeis? Você tem veia poética. Eu nunca esqueço dessa palavra que ele me falou, veia poética. Bom, o meu trabalho, ele não é contínuo, ele não foi assim, ele teve algumas pausas da minha vida, mas eu sempre tive as poesias, eu guardei elas com carinho. Então, tive uma oportunidade de fazer uma exposição da época, eu expus ali em torno de 20 poesias da minha autoria. Então, foi assim, aquela reação, né, o se expor, né, a gente fica assim, praticamente exposto, na verdade. E eu tive essa primeira experiência. Então, eu fui amadurecendo, juntamente com a minha adolescência, com aí a minha vida amorosa, a minha vida profissional, as poesias, elas sempre
sempre comigo, sempre junto comigo, mas eu nunca tive assim vamos dizer assim, uma luz que se abriu para mim e eu falar assim, bom, eu vou escrever um livro. Isso não surgiu de uma hora para outra. Então, o Nilson Rogério foi crescendo assim nessa atmosfera, nessa cultura, né, das músicas brasileiras e do que eu faço, dessa veia poética. E aí eu fui escrevendo, fui guardando, Cláudia. Aí, várias oportunidades eu tive de continuar o meu trabalho, falar assim, bom, vou escrever um livro, eu vou... Mas, assim, aconteceu muitas coisas. Aí veio, assim, junto com essas épocas aí, né, que eu comentei, mais precisamente na época da pandemia, né, nos meados ali de 2019, 2018, surgiu a ideia, na verdade foi a minha filha, né? Eu tenho minha filha de 19 anos, primeiro casamento, chama Maria Clara, e tenho agora, né, graças a Deus conheci agora minha esposa atual, e eu tenho uma filha com ela que chama Estelinha, e daqui a pouco eu vou ver se eu consigo trazer ela aqui. Ela tem um aninho, vai fazer um aninho amanhã, e então, mas a minha filha, ela teve essa ideia, ela falou, pai, coloca suas poesias numa página. E eu nunca tive Instagram. E aí foi a ideia da minha filha de criar essa página no Instagram. E aí foi onde começou, de fato, a acender algumas luzes para mim. Porque eu comecei a colocar essas poesias na página e como eu fui tendo contato com várias pessoas, vários escritores, que foi me dando assim um retorno do que eu escrevo, e foi acontecendo várias coisas, né? E nesse meio de tempo, entre a pandemia e o agora, o Nilson Rogério conheceu uma pessoa fantástica, que é minha esposa, e ela me ajudou muito para mim nessa questão do meu livro, do livro Agora pelos Espelhos. Ela que me ajudou bastante. Gostaria que você dissesse o seguinte: depois você mostra o seu livro aí para as pessoas Sim. verem, mas participar de uma Bienal, Bienal de São Paulo, a maior, pela primeira vez é um sonho de muitos escritores. E como foi essa experiência para você com esse seu primeiro livro de poesias solo? Então, eu vou assim só antecipar um pouquinho dessa resposta para você entender a emoção que eu fiquei. No dia que eu recebi no celular o livro formatado pela editora, porque foi um convite da editora, da Filos Editora, que é uma editora muito fantástica, que me ajudou muito. Logo no começo eles já me deram já essa oportunidade, né? Falou assim, olha, você foi um dos livros selecionados para participar lá da Bienal, porque é um espaço pequeno. Você viu ali, né? Que Sim. loucura que é. Então, tanto é que foi um dia específico, foi no dia 14 de setembro, eu nunca vou esquecer dessa data, um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário foi no dia 13, eu E recebi um um dia presente. antes do meu aniversário. Ah, aí, Cláudia, assim, eu fiquei muito contente quando eu recebi, assim, duas coisas, né? O livro formatado pelo celular, porque quando eu tive que dar o meu aval, quando, assim, foi vários contatos com a editora, né? Mas quando eu recebi o livro ali no celular, já formatadinho, em forma de livro, eu confesso que, assim, eu fiquei muito emocionado, eu até chorei de emoção. E quando eu recebi a notícia da editora também que meu livro ia estar presente lá, no totem, né, da Filos Editora, sim, eu não tenho palavras. Aí quando eu cheguei lá ainda, foi mais maluco ainda, porque eu tive, assim, pouco tempo, porque foi um dia, foi um sábado, né, lembra? Que foi, Sim. assim, uma loucura, que foi o penúltimo dia, e, assim, exatamente o que você falou, é uma emoção, assim, o meu livro, ele foi, como eu coloquei na minha página ali, várias postagens, né? Eu estou fazendo esses dias sobre a Bienal, assim, é uma gota, o meu livro, Pelos Espelhos, o livro de poesias, ele foi assim, uma gota num mar de livros, que foi aquela Bienal. E a Bienal foi uma semana, né? E eu teria a oportunidade de ter participado a semana inteira, mas eu não fui, eu só fui naquele dia específico que a editora me convidou. Mas é assim, é fantástico, assim, muito grato, grato. As pessoas que leem o seu livro, Acho que seus poemas, pausou. as suas
poesias. O que você espera que os leitores é, levem, tirem dessa leitura das suas poesias? Cláudio, é assim, ó, desde a primeira ideia do livro Pelos Espelhos, na verdade ele foi um e-book que foi criado em novembro do ano passado. A ideia primeira foi um e-book e o nome Pelos Espelhos é o nome de uma das poesias do livro. Então, eu faço essa resposta, assim, mergulhando nessa poesia que se chama Pelos Espelhos. Essa poesia eu fiz na época da pandemia, eu fiz na sacada aqui de casa. Eu lembro que na época, aquela loucura, que se você ligava a televisão, cada dia era uma quantidade de pessoas que morria, sabe? Então eu pensei assim, eu quero um dia que as pessoas leiam o que eu escrevo e que elas tenham, sabe, uma ponta de luz e de esperança na vida, porque é o que as pessoas precisam hoje, sabe? O que eu quero é isso, que pelo menos que a minha poesia ela já está viajando, ela já está dando volta ao mundo, inclusive em Portugal tem alguns brasileiros que estão lá em Portugal que adquiriram o meu e-book e pessoas do Canadá. Então, assim, eu quero que pelo menos em algum momento essas pessoas que leiam a minha poesia, elas sintam luz, sintam paz, e, assim, que pelo menos lá no fundo, no fundo, elas falem assim, puxa, era isso que eu queria ouvir. Mas, assim, Cláudia, assim, emocionante quando uma vez uma pessoa leu uma poesia que eu fiz e ela começou a chorar, sabe? Do nada ela começou a chorar. E aí eu comecei a entender que o que eu escrevo não é assim uma coisa que, vamos dizer assim, o que eu escrevo é aquele significado para mim, ponto final. Não, cada um, a poesia ela é universal. Ela pode significar uma coisa para você, para o seu coração, e para outra pessoa ela pode significar outra coisa, mas o objetivo principal é esse mesmo, é levar, por que não levar Deus para as pessoas? Porque Deus fala com a gente através das pequenas coisas, através do simples pôr do sol, através de uma flor se abrindo, através do sorriso de uma criança. Então, é maravilhoso. Hoje eu acabei fazendo uma enquete na minha página, né, das pessoas que, tipo assim, você conhece o livro Pelos Espelhos? Como foi a sua experiência? O que você sentiu? Então, é muito bacana de ter esse retorno das pessoas, sabe? De saber que fez bem. O seu livro me. Sabe? Então, assim, saber que o que eu escrevo está fazendo bem para alguém, de alguma maneira, dando paz, dando amor, dando alegria. Isso é que é legal. Poetas que têm esse poder de essa sensibilidade de colocar nas palavras, né, na escrita, palavras que realmente que acalmam, que acalentam, dependendo do momento que a pessoa está vivendo, que a pessoa lê um poema, que isso transmite e leva para as pessoas. Mas eu gostaria que você mostrasse o seu livro. Parabéns pela sua participação na Bienal. Parabéns pelo seu livro. Foi um prazer imenso falar contigo. Muito Sucesso em obrigado. seus projetos, muita saúde e Deus te abençoe. Fique à vontade para as suas palavras, para deixar o seu contato, dizer como as pessoas elas podem conhecer mais o seu trabalho, adquirir o seu livro e também, quem sabe, vem novidades por aí, né? Então fique à vontade, Rogério. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço também pela sua disponibilidade. Eu acredito que nada é à toa, né? Naquele momento que eu pedi para você tirar uma foto para mim, era o momento que a gente acabou se conhecendo e essa live ter existido. Então, nada é à toa no universo. Então, esse livro, ele é assim, tem essa capa, tá? Ele chama Pelos Espelhos, porque é o nome de uma poesia que está no livro, tá? Se você vê esse livro no espelho, você vai entender que dá para ele ler igual, né? Como se fosse um Sim. reflexo. E são 22 poesias, Cláudio, uma em espanhol, então são 23 poesias. Essas poesias, elas estão assim, bem, desde a época, elas estão assim, diversas épocas da minha vida. Até eu queria colocar aqui uma poesia que ela se chama Piedade. Piedade. E, inclusive, ela é bem atual, ela é do que está acontecendo hoje com o meio ambiente. Então, a minha poesia fala muito do amor à natureza,
do amor ao próximo e do amor a si mesmo, que é o principal. Porque se você não se ama e não se gosta, você não vai conseguir amar a natureza nem outra pessoa. Então, o meu livro, ele tem um perfil assim para adolescente, adultos, pessoas de diversas profissões, professores, psicólogos, escritores, donas de casa, enfim. Eu tenho minha página no Instagram, tá? A minha página, então, Cláudia, é facinho, tá? É Nilson, né, que é meu nome, Nilson Rogério Poetizar, tá? Certo. Aí você vai ver que ali na minha página, logo na minha bio, tem um link, que é do link da própria editora. Você clicando lá, você já vai conseguir adquirir o Pelos Espelhos, tá bom? Certo. E com muita gratidão, eu, de coração aberto, só tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade fantástica que Ele está me dando de estar levando a minha poesia para as mais diversas localidades do Brasil. Então, são em torno aí de 98 pessoas que já adquiriram por todo o território brasileiro. Se eu falar aqui é Nordeste, Norte e também algumas pessoas fora do país. E assim, eu tô já, vamos dizer assim, o segundo livro já está meio que engatilhado, tá, Cláudio? Mas assim, como eu percebo que tem ainda muitas pessoas que gostariam de conhecer Pelos Espelhos, então, por enquanto, eu estou deixando em stand-by e trabalhar mais nesse livro aqui, que tem muitas pessoas que gostariam de conhecer. E, assim, uma outra coisa que eu não falei aqui, Cláudio, que eu participei também de duas antologias, né? Que é Emoções Floridas, antes de Pelos Espelhos, foi Emoções Floridas e Coisas que eu Nunca Disse, que foram duas antologias que eu participei, e aí depois que veio o livro Pelos Espelhos. Ele tem um trabalho que eu fiz no hospital, ele também está numa biblioteca aqui do hospital da cidade, Hospital de Câncer aqui da cidade, que eu doei um livro para essa biblioteca, tá? E também aqui na UNOeste, que é uma universidade aqui de Jaú, um livro meu que está na biblioteca. Muito obrigado, eu, assim, estou muito contente. E, assim, a Bienal, ela só veio para, vamos dizer assim, foi a cereja aí do bolo, né? Então, Rogério, Cláudia, foi muito bom falar com você, tá? Muito obrigada e desejo muito, muito sucesso, muita sorte para você, tá bom? eu que agradeço. Olha, saber que essa nossa conversa vai também atingir muitos lugares, né? Ai, que bênção. Oi, Ela Brasil! merece também uma poesia dedicada a ela, né? Sim, ela tem, na verdade, Cláudia, na minha página, tem duas poesias que eu fiz para ela, né? Tem uma do Pezinho, que chama o Pezinho, né? Meu Ah, Pezinho. E uma poesia que eu fiz para ela também, tá lá na minha página. E no joia. livro tem, né? Tem algumas poesias do livro que eu fiz para minha filha, né? Para Mara Clara, na formatura dela. E assim, olha lá, fala, tchau, Brasil, muito Tchau, obrigado. Estelinha. Mas olha, muito bom, tá? Um abraço, fica com Deus, Rogério. Fica com Deus, tudo de bom para você. Muito obrigado, Cláudia. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado por esse carinho, por essa entrevista, tá? Eu E que eu fico agradeço. muito agradecido mesmo. Deus abençoe também todo o seu trabalho, Amém. sua família e todos aqui que estiver ouvindo nesse momento essa reportagem. Certo, amém. E os amigos também da Rádio Barreirinha, lá de Portugal, Portugal, França, e aqui do Brasil, a Rádio Mater Dei FM de Piraju e a Conecta ITV. Eu faço o convite para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, entre lá no YouTube e façam a sua inscrição. Conecta ITV. Compartilhe esse vídeo do Rogério, deixe seu comentário e sugestões. E voltamos na próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Abraço e até lá. Tchau, tchau.
Rádio Barreirinha. Nós somos a sua rádio generalista. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Queremos tocar o que você mais gosta de ouvir. Ligue-se em www.radiobarreirinha.com ou siga-nos nas redes sociais: Facebook, Rádio Barreirinha e Instagram, Rádio_Barreirinha 1. E fique sempre ligado a nós. 24/24 horas. Rádio Barreirinha. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351-4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.